Então, vamos começar aqui, da A, letra A. Vou ler a questão. Um burgão é feito com 2 pães, um hambúrguer e 2 fatias de queijo. Então, dadas as quantidades P de pães, H hambúrgueres e Q fatia de queijo, calcule a quantidade de burgões que podemos fazer, a quantidade máxima. E agora ele vai explicar aqui na entrada. Então, só tem uma única linha, que contém 3 números inteiros, PHQ, que é a quantidade de pães, hambúrgueres e fatias de queijo disponíveis. E tudo que a gente tem que falar é a quantidade máxima de burgers que é possível fazer. E aí não tem subtarefas, é tudo só tem uma subtarefa, que é a tarefa completa. Então eu acho que... então vamos pensar. Uma das coisas que daria para fazer era, enquanto tiver, fazer algum tipo de loop, laço de repetição, onde enquanto a gente consegue fazer um hambúrguer, a gente faz o hambúrguer, usa os ingredientes e aí aumenta um contador e mostra esse contador na tela. Mas eu vou apresentar outra solução. Então, vou desenhar aqui na tela. Então, acho que uma coisa, primeira coisa imediata que dá pra ver se a gente precisa para fazer um hambúrguer, a gente precisa de 2 pães, 2 fatias de queijo e a gente tem, vamos dizer, P pães. O que vai determinar pra gente quantos hambúrgueres a gente consegue fazer só usando com os pães, com a quantidade de pães que a gente tem, esse número de P de pães dividido por 2. Então, se a gente pegar o número P e dividir por 2, a gente vai ter algum número. P dividido por 2 é P dividido por 2. E a gente vai conseguir fazer... se a gente tiver todos os ingredientes, a gente vai conseguir fazer essa quantidade de burgers, P sobre 2. Só que, o que acontece se P é um número ímpar, então a gente vai ter algum P dividido por 2, vai ser algum número x, ponto 5. Mas a gente não pode usar ponto 5 pães, então o que a gente tem que fazer é meio que desconsiderar esse ponto 5, a parte fracionária. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é pegar a divisão inteira de P dividido por 2. A parte inteira de P dividido por 2, que pode ser denotado desse jeito. Isso aqui é na matemática, isso aqui é a função chão, que pega um número qualquer, um número real qualquer, e basicamente só considera o maior inteiro, que é menor ou igual a ele. Então, o que a gente pode fazer? E aí, todo esse mesmo argumento vale para a quantidade de queijos. Então, se a gente tem Q queijos, a gente só vai interessar para a gente a divisão inteira, a parte inteira de Q dividido por 2. Agora, então, sabendo disso, vamos primeiro fazer isso aqui com esse primeiro exemplo. Então, se a gente pegar 8 e divide por 2, a gente tem 4. Agora, a gente só precisa de um hambúrguer por cada sanduíche, então a gente não precisa dividir o número de hambúrgueres por nada. E a quantidade de queijos a gente também tem que dividir por 2, pegar só a parte inteira. E aí, como 20 é par, 20 dividido por 2 também vai ser um número inteiro. Então, o argumento que dá para fazer aqui é: eu tenho essa quantidade de pães que dá para usar num sanduíche, essa quantidade de queijos, de hambúrgueres e essa quantidade de queijo. Se a gente usar fazer 4 sanduíches, a gente vai sobrar, os ingredientes que a gente vai sobrar vai ser 0 pães, 1 queijo e 6, 0 pães, 1 hambúrguer e 6 queijos. Então,
E a gente não consegue mais fazer nenhum sanduíche se a gente usar esses 4 ingredientes. Então disso eu acho que dá para entender, dá para entender que fazendo essa divisão por 2 da quantidade de pães e da quantidade de queijos, o que vai determinar quantos sanduíches a gente consegue fazer é o número mínimo entre esses 3 aqui que a gente criou. Porque o número mínimo, a gente vai fazer todos os sanduíches que dá para fazer com esse número mínimo, e aí a gente vai ter 0 ingredientes desse número mínimo, então não tem como fazer mais nenhum sanduíche. Então essa é a lógica por trás de um jeito bem rápido, sem iteração de fazer essa questão. Nesse segundo exemplo, se a gente pega 1, divide por 2 e pega a parte inteira disso, isso vai dar só 0. E com certeza esse vai ser o número mínimo entre esses outros dois. Esse aqui a gente também teria que dividir por 2 e ia ficar com 50. E aí a gente teria como ingredientes disponíveis nesse exemplo aqui 0, 100 e 50. Então o número mínimo entre esses é 0. Então essa é a quantidade de sanduíches que a gente vai poder fazer. Então eu vou começar a programar essa solução. E aí se alguém tiver alguma dúvida pode falar por voz. Eu vou estar escrevendo todas as soluções aqui em C++. E aí, se alguém também não tiver familiarizado com C++, pode também tirar dúvidas daqui. No caso aqui, a gente está incluindo a biblioteca padrão, que permite a gente usar diversas funções que não vêm nativamente em um programa de C++. Essa segunda linha é só para a gente não precisar fazer referência toda hora que a gente está usando algo da biblioteca padrão, e int_main é a função principal. Então todo comando que a gente colocar aqui dentro dessa função aqui que a gente criou, isso aqui é uma função, vai ser executado quando a gente compilar e rodar o programa. Então a gente recebe 3 coisas, são 3 inteiros. Então P, H e Q. Então são 3 inteiros, P, H e Q, é assim que a gente inicializa eles. E a gente pode ler da entrada usando o objeto CIN. Então isso significa que a gente está lendo da entrada. Agora o que eu estou falando é que a gente pega só, para a quantidade de pães e a quantidade de queijos, a gente pega só a parte inteira da divisão por 2. Então a gente pode escrever isso dessa forma. Aí isso no C++ não vai dar... Ele já está fazendo a parte inteira, porque a gente está pegando um inteiro e dividindo por outro inteiro. Então, por padrão, ele só faz a divisão inteira. Se a gente quisesse fazer a parte fracionária, a gente teria que mudar o tipo das variáveis para float ou double, ou fazer o casting, onde antes da expressão a gente faz uma conversão do tipo de P, vai mudar de inteiro para um double ou para um float. Mas como a gente só quer a parte inteira, a gente não faz nenhuma conversão aqui. Então a quantidade de pães a gente faz isso, e a quantidade de queijos a gente também faz isso. E aí no final é só mostrar o mínimo entre todos esses. Então o objeto cout mostra alguma coisa na tela, e aí existe uma função mínimo do C++, que sempre pega 2 argumentos, mas a gente tem 3 argumentos aqui. Mas o que a gente pode fazer dentro da função de mínimo é colocar outra função de mínimo. Então se a gente, nessa função interna de mínimo, colocar P e Q, e aqui nessa função externa de mínimo colocar o H, ou vou colocar na ordem P, H e Q, então ele vai pegar o mínimo entre esses 3. O mínimo entre pH e o que for o mínimo disso vai comparar com o Q. E aí no final a gente tem a garantia de que a gente tem o inteiro mínimo entre esses. Então eu vou compilar aqui no meu terminal. E aí o nome do programa é A, então eu posso abrir com ponto barra e A. E agora a gente vai testar colocando as entradas.
E de saída a gente recebeu 4. E de saída a gente recebeu 0. Então vamos enviar esse programa. Acho que vai demorar um pouco para ele julgar. Então acho que a gente já pode. Então, a não ser que alguém tenha alguma dúvida, a gente pode continuar para o próximo problema. Acho que esse todo mundo provavelmente já saberia resolver ele sem problemas. Tá. Então, alguma dúvida? Não. Ok. Então, esse outro problema, problema B, também é um pouquinho mais fácil. Ele se chama Bora de Café. Então, vamos ler o enunciado. Café. Você é um barista dedicado em uma movimentada cafeteria que oferece 3 intensidades de café, cada uma com suas próprias especificações de preparo. Sua habilidade em atender rapidamente os pedidos dos clientes é crucial para garantir a satisfação de todos que frequentam o estabelecimento. Hoje você precisa calcular a quantidade total de pó de café necessário para atender todos os pedidos recebidos. Os 3 tipos de café são caracterizados da seguinte forma. Café fraco, que é denotado pelo caractere F maiúsculo. Ele necessita de 4 gramas de pó de café a cada 100 ml. Aí tem o café médio, que é denotado por M maiúsculo, que necessita de 6 gramas de pó de café a cada 100 ml. E por fim o café encorpado, que é denotado por E maiúsculo, que utiliza 9 gramas de pó de café a cada 100 ml. Então a cafeteria conta com N pedidos, então o número N vai ser o número de pedidos. Calcule a quantidade em gramas de pó de café. Acho que aqui faltou o que você precisa para conseguir atender a todos os pedidos. Então agora vamos ver a entrada, como é dado a entrada. A primeira linha da entrada contém um único inteiro N, que representa a quantidade de pedidos recebidos no dia que a gente está atendendo. E aí a gente vai receber N linhas, e cada uma delas tem um inteiro CI e uma letra TI. Onde CI está entre 100 e 5.000, e TI é um caractere que pode ser um desses 3, FM ou E maiúsculo. Tá. E o que eles representam é a quantidade da bebida pedida em mililitros e a intensidade do café do iésimo pedido. Então a gente tem N pedidos, o iésimo pedido, as informações dele são dadas em C índice I e T índice I. É garantido que cada quantidade será um múltipla de 100. Isso é bem importante para a gente. Significa que a gente não vai se preocupar com divisão ou nada assim parecido, nenhuma proporção. Essa parte aqui da entrada é bem importante. Ele garante que cada quantidade será múltipla de 100. E tudo que a gente tem que falar é a quantidade em gramas de pó de café necessária para atender a todos os pedidos. Aí aqui a gente já tem algumas subtarefas, onde a primeira subtarefa a gente tem a garantia de que só tem um pedido. Mas a gente não precisa resolver essa subtarefa. A gente já pode ir direto para a solução completa. Então, se a gente tem a quantidade de mililitros, de ml, do café de um certo pedido, e a gente tem a garantia que isso é um múltiplo de 100, a gente pode ver aqui que essa quantidade, se a gente multiplicar pela quantidade de gramas de pó necessário para esse tipo, é a quantidade de a quantidade de gramas que a gente precisa para atender esse pedido. Então, por exemplo, aqui esse café ele é do tipo fraco, e no café fraco a gente precisa de 4 gramas de pó de café a cada 100 ml. Então, se a gente tem 300 ml, a gente tem 4 vezes 300 gramas necessárias para atender esse pedido.
Então, e aqui nesse outro exemplo a gente pode aplicar a mesma lógica. A gente tem o tipo E de café com 300 ml e aí a gente precisa de 9 gramas de pó de café a cada um desses 300 para esses 300 ml aqui. Então, bom, e aí nos casos em que a gente tem mais de um pedido, o que a gente tem é a gente pode só somar ir somando cada uma dessas multiplicações aqui. Então a gente pode começar com uma variável inteira, começa de zero, e a gente, para cada pedido, só vai somando essa variável a quantidade de ml do café vezes a quantidade de gramas necessárias de pó de café para esse pedido. Então, a gente podia usar algumas estruturas de dados diferentes para lidar com cada um desses pedidos, mas como nós só temos 3 tipos diferentes de café, a gente pode só fazer para cada pedido 3 ifs também. Mas eu posso também explicar como seria algum outro jeito de resolver essa questão. Caso a gente tivesse mais de 3 tipos de café, então aí não seria mais viável fazer 3 ifs. Mas aqui a gente pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente recebe na entrada é o inteiro n. Então vamos inicializar esse n e receber ele. E a gente tem uma resposta, que inicialmente é zero. A gente não sabe quantas gramas de pó de café a gente vai precisar para atender todos os pedidos. Agora a gente vai receber cada um desses n pedidos, que a gente pode fazer com um laço de repetição. Então, inicializando um inteiro i, começa de zero. Enquanto esse i é menor do que n, a gente vai aumentando ele. Isso significa que o que for realizado dentro dessas chaves aqui, a gente vai fazer isso n vezes. E o que a gente vai fazer n vezes é receber um pedido. Então, a gente tem um inteiro c e um caractere, que é o nosso tipo, que ele falou que é t. E a gente vai receber o c e o t da entrada. E a gente pode verificar qual que é o tipo desse pedido. Então, se o tipo é F, a gente vai adicionar a nossa resposta, essa quantidade em ml pedido vezes a quantidade de gramas necessárias, que no caso de F é 4. Agora, se fosse M, então a resposta vai aumentar em C vezes 6. E a gente não precisa, no caso contrário, a gente não precisa verificar se é E, porque a gente tem essa garantia, já que são só 3 possíveis caracteres. Então a gente tem a garantia de que se não for F e não é M, então a gente tem certeza que é E. Então a gente pode só colocar um else aqui e a resposta vai aumentar em C vezes 9. E no final, tudo que a gente precisa fazer é mostrar a resposta na tela. Agora a gente pode testar esse código. Ele dá 1.200, 2.700 e 4.000 e o último 72.400. Tá, então como eu mencionei, como a gente faria isso sem usar um monte de if e um monte de else? A gente pode usar a estrutura de dado map, onde o que o map permite é mapear valores de um tipo para valores de algum outro tipo, que pode ser o mesmo tipo, mas não precisa ser.
Então, como exatamente a gente vai fazer isso? A gente pode fazer um map que vai mapear valores do tipo char para o tipo int. No caso, o que a gente quer? A gente quer que o caractere F maiúsculo mapeie para 4, o M maiúsculo mapeia para 6 e o E maiúsculo mapeia para 9. Então, agora a gente precisa dar um nome para esse map. Pode ser meu map, desse jeito. E aí a gente vai fazer esse mapeamento usando, acho que o nome disso aqui é colchetes. Como a gente faz isso, a gente coloca entre colchetes o valor do tipo caractere e a gente vai associar isso ao valor do tipo inteiro. Então, o map de F é 4. O map de M é 6. E o map de E é 9. Então, agora, ao invés de fazer esses três ifs aqui, a gente pode só adicionar nossa resposta ao valor que está associado ao char que foi recebido no tipo, vezes a quantidade de ml de café. Então, o que vai acontecer aqui, por exemplo? Se o tipo for, por exemplo, então o caractere T vai ser E maiúsculo, e aí ele vai perguntar o que está em meu map no caractere E. E como a gente definiu aqui, é 9. Então ele vai avaliar isso aqui para ser igual a 9. Então a gente vai ter no final C vezes 9. E aí, bom, então esse aqui é um outro jeito de fazer, usando uma estrutura de dado que pode, em algumas situações, simplificar o nosso código. Tá, então deu certo com todos esses exemplos. E enquanto a gente envia, se alguém quiser tirar uma dúvida, pode tirar. E a nossa primeira solução deu certo, com 100 pontos. Alô, Hebe, Oi, você sabe dizer se hoje na competição feminina vai poder usar algum recurso? Tipo assim, levar uma folha com algumas anotações ou não? não sei dizer, mas eu posso perguntar isso pra... Eu vou, no meu WhatsApp aqui no meu celular, eu vou perguntar pra uma das organizadoras, e aí provavelmente ela responde. E aí quando ela responder eu te aviso. Muito obrigada. Então só um segundo. Mandaram um e-mail de confirmação que podia levar. Você não pode, tipo, ter acesso a coisa da internet, mas pode levar anotação, etc. Então já tá respondido aí. Ah, obrigada, eu não tinha visto. Tá. É... Então ele já tá aqui no teste 95. Parece que deu certo. Acho que é bom mencionar uma coisa, que é... Aqui a gente usou o tipo inteiro para tudo, tipo int. Mas poderia muito bem ser, poderia muito bem acontecer de que a gente precisaria de outro tipo, porque o tipo inteiro ele é limitado a números que podem ser representados com até 32 bits. E isso no C++, isso é basicamente todos os números entre menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. E poderia acontecer de a gente precisar de mais do que isso. Mas a gente nunca vai precisar, porque a gente pode até calcular isso aqui. Então a gente pode ter no máximo 10 a quarta pedidos, que é 10.000. E cada um desses pedidos pode ter 5.000 ml de café. Então isso vai ser 5.000 vezes alguma coisa, que vai ser o pedido de maior, que demanda mais gramas de café. Isso é 9. Então se a gente fazer esse cálculo, a gente tem esse número aqui, que é 450 milhões.
Então isso é menor do que 2 bilhões. E por causa disso a gente não precisou de usar um tipo diferente de int. Se, por exemplo, vamos dizer que tivesse algum tipo de café que precisava de 100 gramas. Então, se houvesse 10 mil pedidos desse café, que precisa de 100 gramas do pó de café, e tem 5 ml, isso aqui já é... isso aqui eu acho que deu 5 bilhões. E aí, então, se houvesse, por exemplo, então o tipo int não bastaria mais. A gente teria que usar ou long long, ou usar o próprio inteiro de 64 bits, desse jeito. Isso, pela resposta através do código todo, a gente precisaria fazer algo desse tipo. Inclusive aqui também. Então, noções assim são importantes. A gente, dado a quantidade de cada coisa que a gente recebe, a gente precisa sempre calcular quando a gente vai precisar de um tipo de inteiro de 32 bits ou um tipo de inteiro de 64 bits. E aí existe também o costume de sempre supor que a gente está usando, que a gente pode usar um inteiro de 64 bits. Então aqui no C++ a gente pode definir int como sendo long long. Então agora toda vez que a gente criar uma instância de int, isso vai ser um inteiro de 64 bits. E aí basicamente não precisa se preocupar com esses cálculos aqui, saber quando precisa de uma coisa e quando precisa de outra. E aí no caso tem que mudar também o tipo de retorno da função main, que a função main necessariamente precisa ser um inteiro de 32 bits, então a gente poderia trocar isso ou trocar para isso. Só que, bom, há quem argumente que isso aqui não é uma boa prática, mudar todo o int para long long. Por agora a gente não precisa se preocupar com isso, foi só um comentário. Então, como eu falei, a questão C a gente pode deixar mais para o final, porque é bem complicada e precisa pensar bastante na solução dela. Então vamos pular para D, que também não é a questão mais difícil do mundo. Então vamos ler. Você tem uma máquina de sorvete capaz de produzir 3 sabores de sorvete. A gente tem os sabores amarena, banana e cereja, que são denotados pelas letras maiúsculas A, B e C, respectivamente. Cada momento a máquina estará selecionada em um dos 3 tipos, que pode ser mudado ao longo do dia através de uma alavanca. Com a máquina com algum sabor selecionado, um botão produzirá um sorvete deste sabor. Já outro botão, então a gente tem 2 botões, fará a limpeza automática da máquina, deixando o último sabor selecionado automaticamente. Então, mais formalmente, a máquina tem as seguintes funcionalidades: mudar o sabor selecionado atualmente através da alavanca. Isso leva 1 segundo para qualquer outro sabor. Então o sabor muda para algum outro sabor. Apertar o primeiro botão, levando 1 segundo, que vai produzir um sorvete do sabor selecionado atualmente. E apertar o segundo botão, que limpará a máquina em 1 segundo, mas não vai alterar o sabor selecionado. Ele diz que isso que é a velocidade. Aí aqui faltou o nome da empresa na especificação do problema, mas ele fala que todo funcionário aí eu acho que era para ter o nome de uma empresa aqui, deve saber, você vai receber N pedidos. Você deverá produzir os sorvetes na ordem dos pedidos, para que os clientes sejam servidos na ordem de chegada. E além disso, cada 5 sorvetes produzidos, você deverá limpar a máquina. Então e aí ele meio que repete isso. Note que após 5 produções, a máquina deve ser limpada imediatamente antes de usar a alavanca novamente.
Ao fim de todos os pedidos, se a máquina tiver produzido algum sorvete após a última lavagem, você deverá limpá-la de novo, mesmo que não tenha se concluído 5 produções. Então, e aí o que ele vai pedir para a gente é calcule o menor tempo possível para produzir todos os sorvetes na ordem dada e a ordem das ações da máquina. Considere que inicialmente a máquina estará selecionada no sabor amarena. Tá. Então a primeira linha de entrada contém um inteiro, N, que é a quantidade de pedidos. Isso pode estar entre 5 e 10 mil. E aí a segunda linha contém uma cadeia de caracteres S, tal que o tamanho de S é igual a N, e cada caractere de S é um dos caracteres A, B ou C. Essa cadeia de caracteres, ou essa string, representa os sabores dos pedidos em ordem. E o que a gente precisa dar como saída é imprimir 2 linhas. A primeira é um inteiro T, então um número inteiro T, que é a menor quantidade de tempo para produzir todos os sorvetes. Então, atender todos os pedidos da sorveteria. A segunda linha deve conter uma cadeia de T caracteres, os comandos dados à máquina. Um ponto representa o botão de produzir o sorvete, um L maiúsculo representa o botão de limpar a máquina e uma letra A, B ou C representa uma mudança de sabor. Então vamos entender agora a questão, vamos tentar ler os exemplos para entender melhor. Então, nesse exemplo aqui tem 5 pedidos. Então começa com um sorvete de amarena, depois 2 de banana e depois 2 de amarena. E o que ele dá como resposta é que demorou 8 segundos para atender todos esses pedidos. Então, e aí ele dá essa cadeia de caracteres. Vamos tentar entender isso. Então, tem um pedido de um sorvete de amarena. Mas como a questão especifica, o sorvete de amarena já está inicialmente selecionado. Então, ele pode só colocar um ponto para produzir esse sorvete. O ponto representa o botão de produzir um sorvete. E aí tem um pedido de sorvete de banana. Então, a gente precisa mudar o tipo de sorvete selecionado na máquina para B. E aí a gente tem que produzir esse sorvete com ponto. Depois tem outro pedido de sorvete de banana, então a gente pode só mostrar o ponto de novo. Agora ele pede o sorvete do tipo amarena. Então a gente troca o tipo da máquina para amarena, antes estava de banana. E a gente produz esses 2 sorvetes aqui. Aí, como foram pedidos no total 5 sorvetes, então 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem que limpar a máquina com L. Aqui, nesse outro exemplo, tem um sorvete de banana, depois 4 sorvetes de amarena. Então, como inicialmente a máquina está no tipo amarena, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o tipo para banana e produzir o sorvete que a pessoa pediu. Depois vão ter 4 sorvetes de amarena, então a gente muda para amarena e produz os 4 sorvetes. Então, como no total a gente pediu 5 sorvetes, a gente tem que limpar a máquina no final. E aí a gente, acho que já deu para entender como faz isso. Quer dizer, como é feito isso. Agora vamos ver como faz isso. Então, uma ideia que a gente pode ter é ter uma variável que é só um tipo char, um tipo de caractere, que é o tipo de sorvete em um certo determinado de tempo. Pode ser o tempo atual. E o que a gente vai fazer é, da esquerda à direita, a gente vai atender cada um dos pedidos. Tal que, se o pedido atual é o mesmo do tipo atual na máquina de sorvete, a gente só produz o sorvete. E caso contrário, a gente vai mudar o tipo da máquina para esse tipo pedido e produzir o sorvete. Agora ele quer saber o tempo mínimo, então o que a gente pode fazer é construir os processos da máquina
como uma string e não mostrar na tela, só ir construindo a string, não mostrar na tela os caracteres, só construir a string, e no final a gente mostra o tamanho dessa string que a gente criou e depois a string em si, na segunda linha. E a última coisa que tem que levar em consideração é a gente tem que saber que a cada 5 pedidos a gente tem que limpar a máquina e também no final, se a máquina não tiver sido se a máquina tiver sido usada, mas não limpada, tem que limpar ela de novo. E aí a gente só adiciona o caractere ali no fim para limpar a máquina. Então vamos, eu acho que enquanto programar vai dar, essa ideia vai ser melhor entendida. Mas se alguém quiser tirar uma dúvida enquanto eu programo aqui, pode tirar. Tá, então a gente primeiro recebe o número de pedidos, que é o inteiro n. Depois ele dá uma cadeia de caracteres, que é uma string. Eu vou chamar isso de S. Eu acho que é o mesmo nome que ele dá, S. E a gente vai receber esse S também. Agora a minha proposição é que a gente pode criar uma string qualquer aí, que vai representar as nossas operações na máquina. Então a gente pode os comandos da máquina. Então vamos chamar essa string de comandos. E no C++, quando a gente inicializa uma string desse jeito, ela começa como uma string vazia por padrão. Então a gente não precisa dizer explicitamente que é uma string vazia, a gente pode só inicializar desse jeito e vai começar como uma string vazia. Além disso, a gente tem um tipo caractere que é o nosso tipo atual de sorvete. Então eu vou ser bem mnemônico. Tipo atual de sorvete. No início, isso é o tipo A, caractere A, que é o sorvete de amarelo. Agora a gente vai passar por cada um dos pedidos. A gente pode fazer isso com um laço de iteração. E o caractere, o iésimo caractere de S, que pode ser acessado dessa forma aqui, vai dizer qual é o tipo do sorvete pedido naquele instante. Então, agora, o que a gente quer verificar? A gente quer verificar se esse tipo desse pedido não é igual ao tipo atual do sorvete. Não é igual. Se não for igual, a gente precisa mudar o tipo atual de sorvete para esse tipo desejado. Então, a gente vai falar que o tipo atual de sorvete é o SD. Além disso, a gente tem que adicionar agora a gente tem que falar na string de comandos que foi isso que a gente fez. Então, em comandos, a gente vai concatenar o caractere que é o tipo atual de sorvete, que trocou. Pode ser SI repetido aqui. E a gente tem que produzir o sorvete. Então, para produzir o sorvete, isso é dado pelo caractere de ponto. Então, a gente vai colocar na nossa string de comandos o tipo atual de sorvete e o ponto. Caso contrário, então, se SD era o tipo atual de sorvete, a gente só produz o sorvete. Então, comandos é mais igual ao ponto. A última coisa que eu tinha esquecido é que a gente precisa também ter a quantidade de pedidos que foram feitos, porque a cada momento em que a gente fez 5 pedidos, a gente tem que limpar a máquina. Então, vou ter um inteiro que vamos dizer que é pedidos feitos. Isso começa de 0. E a cada momento a gente está aqui, nesse loop de iteração, a gente está fazendo um pedido. Então, pedidos aumenta. Pedidos feitos aumenta por 1. E se foram feitos 5 pedidos, a gente tem que adicionar o caractere L, a string de comandos. Então, isso pode ser feito dessa forma mesmo. Se pedidos de feitos é 5, a gente atualiza em comandos o caractere L.
e a gente atualiza pedidos feitos para 0. Ou a gente pode usar propriedade de divisão, que é se a gente não estiver atualizando o número de pedidos feitos para 0 e a gente estiver só incrementando, significa que a cada momento em que o inteiro pedidos feitos for um múltiplo de 5, é porque foram feitos 5 pedidos de sorvete. Então, uma outra alternativa, que não é essa, podia ser: se o número de pedidos feito é um múltiplo de 5, e para verificar se é um múltiplo de 5 é se o resto da divisão por 5 é exatamente 0. Se isso for verdade, então a gente aumenta em L. A gente coloca o comando L na string de comandos. Então esse é um jeito de fazer que pode ser um pouquinho mais interessante. E então, e no final, então isso isso a gente está lidando com todos os pedidos que foram feitos na sorveteria. A última coisa que a gente tem que verificar é se a máquina foi utilizada. Então, toda vez que a gente tem algum caractere ponto aqui no final da string, e significa que a gente utilizou a máquina, e como ele diz aqui, no final, a gente sempre tem que limpar no final. Onde ele fala isso? Ao fim de todos os pedidos, se a máquina tiver produzido algum sorvete após a última lavagem, você tem que limpar ela de novo, mesmo que não tenha concluído 5 produções. Então, tudo que a gente tem que verificar é se a máquina foi utilizada alguma última vez antes de ser limpada. Então, na string, no tipo string de C++, a gente pode verificar o último caractere com o método .back. Isso vai retornar o caractere final da string comandos. E se isso for um ponto, significa que foi produzido algum sorvete e não foi limpada a máquina. Então, se foi produzido esse sorvete, a gente tem que aumentar comandos pelo caractere L. E aí a gente está limpando a máquina. Agora, como eu propus, o tamanho da string é o tempo mínimo, já que cada comando demora 1 segundo. Isso é verdade. E a gente pode mostrar o tamanho da string com o método .length, ou .size também funciona, mas eu acredito que a documentação do C++ recomenda que a gente sempre use .length quando se trata de strings. E no final a gente só tem que mostrar a string em si. Desse jeito. Então vamos ver se isso funciona. Essa aqui é a letra D. Eu escrevi C sem querer. Vamos testar. Então 8 BAL. Aqui também deu a saída esperada. Aqui também. Agora foi 22. Parece que está tudo certo. Essa aqui penúltima. E essa última deu tudo certo. Beleza. Então, se alguém não tiver entendido, pode falar. Se não entendeu alguma coisa, se não ficou muito claro. E enquanto isso, a gente vai enviar essa solução.
Vamos ver como tá indo aqui. Parece que tá dando ok em tudo. No 29, acho que a gente pode supor que deu certo realmente essa solução aqui. Mais tarde, eu vou deixar disponível em um link cada uma dessas soluções aqui que a gente tá criando hoje. Então a gente ah, a gente fez os problemas A, B e D até agora. Vamos resolver agora o problema E. Caleb, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. E, enfim, eu tô recebendo uma string na minha entrada, Uhum. mas eu quero trabalhar com caracteres. Hum. Como que eu faço pra não pegar uma string, pegar caracteres que eu tô recebendo? Tá bom. Boa pergunta. Então, vamos supor que a gente está trabalhando com, por exemplo, outra linguagem de programação. A gente não tem string. A gente quer fazer um array de caracteres. Bom, deixa eu deixar isso aqui desse jeito. Então, um array de caracteres, aqui no C++ pode ser declarado desse jeito. Então, pode ser S. E entre colchetes, aqui a gente coloca o tamanho. Então, S é o nome da nossa cadeia de caracteres. E essa cadeia vai ter tamanho n, desse jeito. E a gente... agora eu vou tirar essa inicialização de S em string. E aí a gente não vai estar... não vai receber S na entrada desse jeito. A gente vai receber cada caractere individualmente. Para isso a gente tem que fazer um loop de iteração, porque a gente vai receber cada caractere individualmente. E aí, se a gente escrever dessa forma aqui, cada caractere que ele vê na entrada, ele vai pegar e vai colocar na iésima posição de S. Então a gente poderia fazer desse jeito aqui. Isso pode substituir o uso de S. Isso respondeu a sua dúvida? Sim. Agora, É porque tem aquele scanf, né? Não sei falar aquele scanf. o scanf tem, É. e eu não utilizo isso quase nunca. Eu acredito que algo desse jeito funciona. Não tenho certeza. Acho que sim. Scanf, aí o que ele vai receber é um caractere. Então, acho que a gente escreve porcentagem e o C aqui para representar que é caractere. E a gente está colocando no endereço de memória na iésima posição de S. Eu não tenho certeza se isso aqui é verdade, porque eu quase nunca utilizo scanf, mas já deu errado. Se alguém for especialista do scanf, pode se pronunciar aqui. Mas eu sempre, por padrão, utilizo sem in, sem out, porque eu nunca preciso me preocupar com o tipo que eu estou recebendo. Inclusive é bem mais curto de se escrever também. Eu sou anti-scanf também, Caleb. Tá bom. E por padrão eu sempre recomendaria a gente... Acho que a gente pode pesquisar. Ali eu acho que é o endereço. O endereço tá errado? String, eu acho que quando você lê string, normalmente não... Desse jeito aí eu não sei que você tá lendo caractere por caractere.
Mas se você estivesse usando o porcento %s, você não precisa do endereço. Tipo, aí você lê Você tá string falando inteira de isso uma aqui? vez. Ah, não, É, aí, você tá só falando, que você você tá... lê string inteira de uma vez. Desse jeito. É, é. Vamos ver se isso... Na verdade, Na- pode Isso ser... normalmente funciona. Pode ser que... ah, pode ser que aquela outra coisa que eu tinha escrito deu errado por outro motivo. E o motivo seria... Bom, funcionou isso aqui que o João falou. Funcionou. Mas eu acho que a outra coisa que eu tinha feito deu errado porque a gente misturou CIN com o scanf. E acho que isso não é... C++ não gosta disso. Se a gente trocar aqui scanf, e aí a gente recebe um tipo inteiro que... Como é que se faz para receber um tipo inteiro? Alguém sabe? Pode ser D ou I. D? O D, eu normalmente uso D, mas... Tá. Aí eu não sei se tem que dar... Tem que mudar pra printf aqui, mas vamos ver se isso aqui funcionaria do outro jeito que a gente estava fazendo. Não, ainda dá errado. Então deixa pra lá. Usa... Eu recomendo sempre usar sem cout para em programação no geral, em C++. Então é isso. Tá. Vamos agora resolver o problema entrelaçamento quântico. Acho que esse é o... Começa a elevar bastante a dificuldade a partir desse problema aqui. Então vamos ler. Então Pedro Galo, ele é especialista em física quântica. Ele está estudando o comportamento de um conjunto de N partículas, onde N é um inteiro par, garantido. Então, só uma dica geral para a resolução de problemas. Toda vez que ele dá uma informação muito específica, que pode parecer um pouco inútil no início, na verdade pode acabar sendo bastante útil. Tipo, ele especifica aqui, N é um inteiro par. Tipo, tá, por quê? Se ele especifica isso desse jeito, provavelmente é porque isso é útil para a solução. Mas vamos continuar lendo. Após uma longa tarde de estudos, Pedro Galo deve escrever um programa para o ajudar a planejar seus próximos experimentos. As partículas são indexadas de 1 até n, cada uma com o valor galo A índice I. Além disso, cada partícula está entrelaçada com exatamente uma outra partícula do conjunto. Essa propriedade de entrelaçamento é simétrica, ou seja, se o valor A a partícula A está entrelaçado com a partícula B, então B está entrelaçado com a partícula A. Pedro percebe que ao aumentar o valor de uma partícula I por x, a partícula entrelaçada com I tem o seu valor diminuído por x. O engenheiro gostaria que o conjunto de partículas atingisse equilíbrio, que é quando toda partícula I tem exatamente o mesmo valor. Valor galo. Tá, vamos ler isso aqui de novo. O engenheiro gostaria que o conjunto de partículas atingisse equilíbrio, que é quando toda partícula I tem exatamente o mesmo valor galo que a partícula com quem está entrelaçada. Pedro Galo possui uma máquina WLW de última geração, que em uma operação o permite escolher uma partícula I em algum valor x e somar x no valor galo A índice I da partícula. Lembrando que seu par também será alterado, mas com o sinal oposto. Como é muito trabalhoso utilizar a máquina muitas vezes, Pedro gostaria de utilizar a máquina a menor possível quantidade de vezes. Ajude-o e escreva um programa que diga se é possível que o conjunto atinja o equilíbrio. Se for, calcule a menor quantidade de operações necessárias e quais operações devem ser feitas na máquina WLW. A primeira linha contém um inteiro n par, onde n está entre 2 e 100.000, a quantidade de partículas que Pedro estuda. A segunda linha de entrada contém n inteiros. Então, A índice I,
Bom, A índice 1, A índice 2 até A índice N, onde esses valores estão entre menos 1 bilhão e vão até 1 bilhão. Os valores galo das partículas. Cada uma das próximas n dividido por 2 linhas de entrada contém dois inteiros A e B, os pares entrelaçados. É garantido que cada inteiro de 1 até n aparece exatamente uma vez. Então, toda partícula está entrelaçada com pelo menos alguém. Se for impossível tornar os elementos iguais, imprima -1. Caso contrário, imprima uma linha contendo um inteiro m, a menor quantidade possível de operações. E depois de falar essa quantidade mínima, a gente tem que imprimir m linhas, cada uma contendo dois inteiros, i e x, que representa que a partícula no índice i foi aumentada com o valor x. E igualmente a partícula que está entrelaçada com a partícula no índice i foi diminuída com o valor x. A gente só tem uma subtarefa também, que é a subtarefa completa. Tá. Então essa questão é bem difícil só de entender ela. Então vamos tentar passar um bom tempo só entender o que exatamente a questão está pedindo e nos dando. Então aqui ele diz, como a entrada, a primeira coisa é a quantidade de partículas que são recebidas na máquina. E para cada uma dessas partículas a gente tem um valor. Então a primeira partícula aqui nesse exemplo tem valor 0 e a segunda partícula tem valor 10. Depois ele vai definir o entrelaçamento entre partículas, que vão ser n sobre 2 entrelaçamentos. Então, por exemplo, aqui ele diz que a partícula 1 está entrelaçada com a partícula 2. Então, essa partícula de valor 0 está entrelaçada com essa partícula de valor 10. Agora, o que ele quer é que entre as partículas entrelaçadas, ele quer que o valor delas sejam iguais, onde a gente pode aumentar o valor de uma por x e, simetricamente, a gente vai diminuir o da outra em x. Então essas duas partículas estão juntas, mas elas estão de valores diferentes. Então, o que dá para fazer? A gente pode fazer uma operação onde a gente aqui diz que a partícula 1 é aumentada em 5. Então, a gente tem uma partícula de valor 0, e ela está entrelaçada simetricamente com a partícula de valor 10. E essa aqui é a primeira partícula. Vou deixar 1. Essa aqui é a segunda partícula, 2. Então, se a gente pegar a partícula 1, então, partícula 1, pode ser P1, e a gente aumentar isso aqui em 5, significa que a partícula com quem está entrelaçado, que é 2, vai diminuir em 5. Ou seja, 0 vai ir para 5 e 10 vai ir para 5 também. 10 menos 5 é igual a 5. Agora essas duas partículas têm valores iguais, então está tudo certo. Então, agora elas estão equilibradas, do jeito que a questão define. Vamos fazer esse... ele já diz aqui que dá errado, vamos fazer um exemplo em que dá certo. Então, a gente tem partículas de valor 1, 3, 2, 4. E vamos ver quais são os entrelaçamentos que ele define. Ele está falando que 1 dá certo está entrelaçado com 2, com a partícula no índice 2, e a 3 está com 4. Tá. Agora dá para ver que nesses dois entrelaçamentos os valores das partículas são diferentes. Então algo tem que ser mudado. O que dá para mudar é pegar a partícula 1 e aumentar em 1. Agora, como isso está entrelaçado com a partícula 3 vai diminuir em 1. Então, 1 mais 1 é 2 e 3 menos 1 é 2.
Então esse é um jeito de fazer se equilibrar elas. Agora para outra partícula, a gente pode também aumentar 2 em 1 e diminuir a partícula com quem esse 2 está entrelaçado, que é 4, que tem o valor 4. Se a gente diminuir 1, a gente tem que 2 mais 1 é 3 e 4 menos 1 é 3 também. Então se equilibrou também aqui. Então deu certo. Agora os outros exemplos são maiores. Vamos analisar esse exemplo aqui em que dá errado. A gente tem as partículas de valores 1, 3, 2, 4. E a partícula 1 está entrelaçada com a partícula 3. E a partícula 2 está entrelaçada com a partícula 4. Então, por que isso dá errado? Vamos ver. Se a gente pegar essa partícula de valor 1, vamos só tentar coisas aleatórias. Se a gente aumenta esse aqui por 1, isso aqui fica 2. Mas o 2 diminui aqui. Aí fica 1. Aí não deu certo. Se a gente aumentar em 2, isso aqui fica 3 e o 2, ele diminui em 2. Aí fica 0, ficou pior ainda, ficou mais longe ainda. Quanto mais a gente aumenta aqui, esse valor aqui, mais esse aqui diminui, mais... E pior fica. Se a gente diminuir, tipo, 1 menos 1, isso aqui fica 0. E aí o 2, o que acontece com a partícula de valor 2, agora ele vai ser somado a esse valor, o oposto, o inverso aditivo dele. Então isso aqui vai ficar 2 mais 1, vai ficar 3. E aí também está tudo errado, então... Tudo errado, deu tudo errado. Vamos tentar entender por que isso acontece. E com 3 e com 4 vai dar se a gente fizer uma análise, vai dar algo bem parecido. Se a gente aumentar 3 por 1, isso dá 4, mas aí a gente tem que diminuir 4 por 1, vai dar 3. Deu errado. Se a gente diminuir 3 por 1, isso vai dar 2, mas isso significaria que o 4 tem que aumentar por 1, isso dá 5, deu errado também. Então, um jeito que a gente pode ver essa questão, vamos ver a operação a gente tem alguma partícula de um certo valor, a gente pode pegar esse primeiro exemplo 0, e a gente tem alguma outra partícula com um valor maior, e o que a gente quer é que eles se encontrem aqui num valor igual. Algum valor igual aí. A primeira proposição que eu vou fazer é só dá certo duas partículas de valores diferentes só podem ser equilibradas se a diferença entre elas for um número par. Por quê? Porque se a gente pega uma partícula A e ela é entrelaçada com uma partícula de valor B, significa que precisa haver algum inteiro x, tal que A somado com x é igual a B subtraído de x. Então, o que a gente pode fazer aqui é uma análise algébrica. Vamos fazer algumas manipulações algébricas aqui nessa expressão para entender o que acontece. Se eu pegar essa equação aqui e subtrair b dos dois lados, então aqui fica a mais x menos b é igual a b menos x menos b. Então a gente tem um b aqui subtraído de b, então b menos b é zero. Isso aqui é a, vamos fazer aqui, a mais x menos b, isso é igual a menos x. E agora eu vou
que eu posso fazer? Eu posso subtrair x dos dois lados também. Ahn, eu vou acabar com a menos b é igual a menos x menos x. Então, a menos b é igual a menos 2x. Agora, uma coisa que eu poderia ter dado como hipótese é que a é menor ou igual a b. Então, por exemplo, aqui a gente teria um a e aqui a gente teria um b. Então, a é menor ou igual a b. O que isso significa é que se a gente quer a diferença, o que a gente quer? A diferença é dada por b menos a. A gente aqui então quer a diferença entre esses dois aqui, que vai ser dado por b menos a. Então a gente pode multiplicar por menos 1 os dois lados dessa equação aqui. Se a gente multiplicar por menos 1, a gente vai ter que b menos a é igual a 2x. E basicamente essa é a demonstração da proposição. A gente tem a diferença b menos a, isso é igual a 2 vezes algum inteiro aqui. Se é 2 vezes algum inteiro, então isso aqui é por definição, b menos a é por definição um número par, que ele é múltiplo de um inteiro, de 2. Então, por definição, b menos a é um número par. Ok, então essa foi a demonstração. E quando a gente tá brincando aqui com os exemplos, pode ser muito fácil de chutar isso. Que a gente tem duas partículas, elas têm valores diferentes, só vai dar certo se for par. Mas como a gente pode demonstrar isso? Então, exercícios assim podem ser bastante úteis para solução de problemas, porque aí a gente tem certeza, aqui está provado que o chute inicial que a gente fez, que a diferença entre b e a tem que ser um número par. E se for, agora, como eu falei, as duas partículas só podem ser equilibradas se a mais x é igual a b menos x. Se existe algum inteiro x que atende essa propriedade. Se b menos a é igual a 2x, então o que a gente pode fazer para encontrar o próprio x é pegar o nosso b menos a, que eu estou sem espaço para escrever, vou escrever aqui. A gente pode pegar o b menos a, se a gente dividir isso aqui por 2, a gente tem a nossa solução x. Então, que é basicamente só dividir os dois lados por 2 aqui. b menos a dividido por 2 é o nosso próprio x. Então, a gente não só descobriu quando que dá certo, quando que duas partículas de valores diferentes conseguem ser equilibradas, a gente conseguiu também escrever uma expressão que vai nos dizer qual o valor isso aqui deve ser. E aí, basicamente é isso. A única coisa que faltou a ser verificada o que a gente fez aqui foi supor que A é menor ou igual a B. Eu até tinha esquecido de escrever essa expressão. O que a gente fez é supor que A é menor ou igual a B. E se não for o caso, vamos supor que ele dá as partículas 10 e 0. E ele fala que 1 está entrelaçado com 2. Agora, a gente não pode pegar o 10 e somar 5, a diferença, e pegar o 0 e diminuir 5.
isso dá errado. Esse aqui dá 15 e esse aqui dá menos 5. Então, eles foram diferentes. Então, o que seria idealmente é que sempre no par, o valor inicial é menor ou igual ao segundo. Se esse não for o caso, a gente pode simplesmente trocar os dois no nosso cálculo. Então, o que a gente pode verificar é se A é maior do que B, se A é maior do que B, tudo que a gente faz uma coisa que a gente chama de swap. A gente fala que B é igual a A e A é igual a B. A gente só troca os dois de lugar. E aí, desse jeito, a gente vai poder fazer a nossa soma e nossa subtração sem problemas, sem se preocupar. E aí, quando eu estiver programando, eu vou mostrar como exatamente a gente vai fazer isso. Então, uma solução pode ser: a gente vai recebendo nossas partículas e para cada entrelaçamento dado, a gente verifica se eles estão equilibrados. Se eles não tiverem, a gente usa esse algoritmo que a gente fez. A gente vai pegar a diferença entre os dois e dividir por 2, tal que se o primeiro for maior do que o outro, a gente só troca os dois de lugar e no final a gente mostra a resposta, se tudo deu certo. Então essa aqui é a questão. Vamos fazer isso. Lembrando, mais uma vez, se alguém quiser tirar uma dúvida, sinta-se livre a tirar a qualquer momento. Então a gente tem N partículas. Agora, para receber cada uma das partículas, a gente pode criar um vetor de inteiros de tamanho N. Agora a gente vai receber sempre N sobre 2 entrelaçamentos que estão na forma A e B. Uma coisa a se considerar aqui é que ele dá os índices indexados em 1, mas no computador a gente tem que os índices são indexados em 0. Então a gente pode só subtrair A e subtrair B. Aí a gente vai conseguir acessar os índices. Inclusive, eu dei o nome A aqui, que é o nome... Bom, eu misturei esse A aqui com esse A aqui. A gente pode dar outro nome para isso aqui. A gente pode dar... vamos falar que o nome disso aqui é Pedro Galo. Agora a gente pode acessar Pedro Galo no índice A. E o que a gente tem que ver é se isso aqui ele define um entrelaçamento, então a gente tem que ver se esse entrelaçamento está desequilibrado. Então, se o Pedro Galo no índice A não é igual ao Pedro Galo no índice B. Se não for isso, a gente vai rodar o nosso algoritmo. Agora, a gente também precisa estar guardando nossas respostas. E o que a gente pode fazer para isso? A gente pode ter um vetor de vetores mesmo. Um vetor de vetores onde cada um dos vetores no nosso vetor sempre tem tamanho 2, sempre tem tamanho 2, que é só o modo que a nossa operação é feita. E essa é a nossa resposta. Então, se A não é igual a B, a gente vai somar em A a diferença
dividido por a diferença dos dois dividido por 2. Ou seja, a gente vai pegar essa diferença, pode ser aqui diferença, isso vai ser B menos A. Vamos não se preocupar ainda com quando A é maior do que B aqui. E o que a gente tem que ver é se, na verdade, se essa diferença é par. Essa é a condição que a gente tem que ver. Se a diferença é par, é porque o resto da divisão por 2 é zero. Ou seja, se não for, então deu errado. Então, se não for zero, a gente pode falar que deu errado. Então, vamos ter um valor booleano aqui, que é deu errado. De início, a gente supõe que não deu errado. Então, deu errado é igual é false. Mas se a diferença de 2 não for zero, quer dizer, se a resto da divisão da diferença por 2 não for zero, então significa que a diferença é ímpar, então deu errado. Então, deu errado é igual a true. Caso contrário, então a gente tem alguma mudança para fazer aqui na nossa resposta. Como eu sugeri, o x é só essa diferença dividido por 2. Então, a gente pode falar que x é a diferença dividido por 2. E o que a gente quer? A gente quer aumentar A em x. E, simetricamente, ele vai sozinho, pela propriedade da questão, ele vai pegar a partícula com quem está entrelaçado e diminuir por esse valor. Então, na nossa resposta, a gente vai falar adicionar. Para adicionar a um vetor, ao final de um vetor, a gente usa o método pushback. Vai ser um novo vetor, que é a partícula no índice A e o x, que a gente calculou aqui. Agora, uma coisa a se considerar é que o indexamento é em 1, mas aqui a gente diminuiu por 1, mas na nossa resposta o indexamento tem que estar em 1. Então, a gente soma mais 1 aqui. E aí, no final, a gente só precisa mostrar cada uma dessas respostas. Aí, ele quer o tamanho das operações que a gente fez. Então, a gente vai mostrar na tela a resposta. Agora sim, a gente usa o método size. E para cada uma das respostas, a gente vai mostrar as operações que foi feita. Então, a gente pode iterar. Bom, uma coisa a se considerar aqui é que o método size ele não retorna um inteiro, ele retorna um inteiro diferente, e aí a gente converte ele aqui para inteiro de volta desse jeito aqui. E aí, como cada uma das operações, como eu sugeri, sempre só tem 2 elementos, o inicial e o final, significa que a iésima operação, o valor no índice 0 é a partícula que a gente está mudando, e o valor no índice 1 é esse valor que a gente está somando. E no final fica desse jeito. Agora, a última coisa que a gente tem que considerar é quando a diferença trocou, que é se A é maior do que B, a gente troca os dois. E isso dá para fazer em C++ com essa função swap. Ele está falando que A vai tomar o valor de B e o valor de B vai tomar o valor de A. E agora a gente vai poder fazer a diferença normal, sem problemas. Então, a gente pode tentar revisar esse código todo aqui, antes de testar ele. Então, a gente tem o inteiro n, que é o nosso número de partículas, e eu dei a cada partícula eu dei o nome para o vetor de partículas, o nome Pedro Galo, e a gente tem um vetor de vetor, que é a nossa resposta, onde a gente vai colocar cada um dos pares da nossa resposta, que são as operações que a gente está fazendo. Aí a gente vai receber
essas partículas, o valor dessas partículas. Ah, sim, faltou declarar, é, tratar quando dá errado. Então, quando dá errado, a gente tem que mostrar -1 na tela. E caso contrário, a gente mostra a nossa resposta. Desse jeito aqui. Então, a gente tem uma variável booleana que vai dizer se deu errado em algum momento, se é impossível, se tem duas partículas que estão entrelaçadas, que é impossível equilibrar elas. E então a gente recebe cada um dos entrelaçamentos, e se o entrelaçamento está desequilibrado, que é quando os valores são diferentes, a gente vai pegar a diferença entre esses dois, tal que se A é maior do que B, a gente troca o valor de cada um. Se a diferença for ímpar, então deu errado, se não, a gente pega essa diferença, divide por 2 e... Caleb, Oi, tá conseguindo ouvir? sim. Você ficou 5 minutos fora que a internet caiu. Não sei se você viu aí que você caiu do Discord e voltou. Ah, eu não vi isso. Eu te mandei uma mensagem, mas foi 5 minutos só. 5 minutos? Poxa. Tá, eu acho que a internet da UNB tinha caído. Eu tinha visto aqui a internet da UNB que tinha caído. Tá, João, me fala aí, qual foi a última coisa que eu consegui explicar? Eu acho que você tava começando o swap ali. Não sei. Tá, o que eu tava fazendo era, agora nesses últimos minutos, o que eu tava fazendo era explicando o código inteiro. Então a gente recebe o valor de cada uma das partículas, a gente tem uma variável booleana que fala se deu errado ou se deu certo, e aí a gente recebe cada um dos entrelaçamentos, A e B, a gente tem N dividido por 2 entrelaçamentos, e agora eles estão desequilibrados se o valor deles diferem. Se for e A é maior do que B, então o que a gente quer fazer? Na verdade, a gente não quer aumentar em A gente quer aumentar em B. A gente vai aumentar em B e subtrair em A. Então a gente faz a troca dos dois desse jeito aqui. A gente calcula a diferença entre os dois. E se for ímpar, como a gente demonstrou, se for ímpar, então é impossível juntar os dois. E se não, a gente divide essa diferença por 2 e aumenta na resposta o valor, o índice da partícula e o valor que a gente está somando nessa partícula. No final, a gente pergunta se deu errado. Então, se deu errado, mostra -1 na tela. Se não, a gente mostra a própria resposta, que é o tamanho de resposta e cada uma dessas operações. Ou seja, no índice I do nosso vetor, o elemento no índice 0 é a partícula em si, e o elemento no índice 1 é o valor que a gente aumentou nessa partícula. Vamos testar então esse código. Mas alguém tem alguma dúvida quanto a ele? B sempre vai ser maior, então. O quê? B? Sim. Agora parece que deu errado alguma coisa. Ele deu -1. Eu sei por que deu -1. Porque a diferença não é... Aqui, a diferença não é nos índices. Tipo, A e B são os índices. E o que a gente quer é os valores. Então, P do galo de B menos o P do galo de índice A. Aqui também. Se o valor que é maior, se o valor de A que é maior do que o valor em B, aí a gente troca os dois. Então, Pedro Galo acessa o valor
E B e A é só nos diz o índice das partículas. Então aqui deu certo. Então vamos ver, tipo, dá pra ver que duas respostas ou mais, duas respostas, é, qualquer resposta válida vai ser aceita aqui no problema. Então aqui, por exemplo, a gente vê que teve uma diferença na resposta, nossa resposta e a resposta do problema. Aqui ele pega a partícula no índice 8 e subtrai por 5. Então, esse 3 aqui, ele subtrai por 5, fica menos 2. E o 8 está entrelaçado com 4 aqui. Então, ele pega o 4, que é o menos 7, e vai aumentar em 5. Então, menos 7 mais 5 dá menos 2. Então, aqui dá certo. Mas aqui, no nosso caso, a gente pegou a partícula no valor 4, somou em 5. Então, menos 7 mais 5 é menos 2. E a partícula aqui com quem ele está entrelaçado, que é o 8, a gente vai ter simetricamente subtraído por 5. Então, vai dar 3 menos 5, que vai dar menos 2. Então, por isso, diferiu a nossa resposta, mas ainda é uma resposta válida. Testando mais aqui, parece que está dando certo. E aqui no final deu certo também. Então, Que os sinais estejam trocados? onde? Porque a resposta é menos 5. Aí ele vai passar mesmo se você enviar a resposta 5? Isso, porque o que a gente mudou é a partícula que a gente está mudando, tá alterando. Aqui ele muda a partícula 8, que é essa aqui. E ele está subtraindo por 5 a partícula 8. Depois e aí o que ele está fazendo é que simetricamente ele está indo para a partícula 4 e somando 5 aqui, né, do jeito que essa resposta foi dada. Ele está Entendi. ele está subtraindo a partícula em 8 por 5, aumentando a 4 por 5. Mas aqui, desse jeito que a gente está fazendo nossa solução, como a gente está trocando os índices quando o valor de A é maior do que o valor de B, a gente sempre vai estar só somando na nossa solução, sempre só somando, que é sempre somando a partícula com o valor menor. Então você sempre vai colocar como resposta o índice da partícula que tem o menor valor Isso, e sempre vai ser uma soma. isso, exatamente. Entendi. E aí, vamos ver se isso passa. Tá. Agora nosso tempo já está um pouco perto de acabar. A gente vai conseguir resolver esse problema F aqui. O problema C ele é realmente bem complexo. Dá pra ver que eu até mandei uma solução errada nele. E os outros problemas, o G e o H ele, pra ser bem transparente aqui com vocês, o H ele meio que foi colocado ali pra ninguém conseguir terminar a prova, porque é realmente difícil. A gente pode ver que até agora ninguém conseguiu resolver o problema H, nem mesmo no Upsolving. Ele é realmente difícil. E aí o Alberto colocou lá só porque ele realmente não estava preocupado com que as pessoas fechassem a prova muito rápido. Mas essa G também foi suficientemente difícil. Enfim. Aqui parece que está dando tudo certo. Os problemas, veredito ok para cada um deles. Então vamos logo resolver o nosso problema F, que eu acho que é um dos mais legais mesmo. Então, onde eu posso acessar esse problema?
Aqui. Frenesi dos crachás. Esse problema é bem legal. Então, na Summer School da Unicamp, sabe-se que os participantes precisam utilizar crachás para ter acesso ao evento e ao restaurante. Porém, em certa noite, o mágico maligno Enzo Yoshio realizou uma mágica que trocou o crachá de todos. Formalmente, N estudantes participam da Summer School. Cada pessoa I, de 1 até N, está com o crachá da pessoa P índice I. Cada pessoa originalmente possui exatamente um crachá, que após a mágica está em posse de alguma pessoa. Após a mágica, cada pessoa estará com exatamente só um crachá. Você, estudante incansável, descobre com quem está cada crachá, mas as pessoas não parecem muito entusiasmadas para destrocá-los. Você então se faz que perguntas? Para cada pergunta, você considera que apenas a pessoa Q, no índice J, tentará destrocar crachás até recuperar o seu. Da seguinte forma: se a pessoa está com seu próprio crachá, nada mais é feito. Caso contrário, a pessoa trocará de crachá com o dono do crachá que está em posse. Para cada pergunta, diga o número de trocas que seriam realizadas. Como são acontecimentos apenas hipotéticos, as trocas não serão realizadas de fato. A primeira linha de entrada contém 2 inteiros, NQ, tal que ambos NQ vão de 1, podem ser um valor entre 1 até 100.000. A quantidade de pessoas na Summer School e o número de consultas, respectivamente. A segunda linha da entrada contém N inteiros, P1, P2 até Pn, onde cada valor, PI, está entre 1 e o valor N dado na entrada. Cada P índice I representando que a pessoa do índice I está com o crachá da pessoa no valor P índice I. E é garantido que P é uma permutação. Então, isso pode ser interessante pra gente. Ele garante que P é uma permutação. Isso é outra coisa, tipo, a gente pode se perguntar por quê que ele tá... Por que é assim? Por que ele precisou especificar isso? E isso vai ser importante pra gente. A terceira linha de entradas contém Q inteiros, Q1, Q2 até Qn, onde os valores de cada QI está entre 1 e N, que diz que a pessoa QJ da pergunta J, que hipoteticamente iria atrás do seu próprio crachá. Talvez aqui deveria ser trocado por I, mas tudo bem. O que a gente tem que imprimir é Q inteiros, então para cada consulta a gente tem que imprimir um número inteiro, que é a quantidade de trocas realizadas até que a pessoa QJ recupere seu crachá. Então vamos entender, através dos exemplos, vamos entender o que está sendo... então vamos entender esse exemplo aqui. Então ele está falando que tem 5 pessoas na Summer School e ele dá o P dessa forma aqui. Significa. Então a gente tem a pessoa 1 e o valor em P índice I é 2. Significa que a pessoa 1 está com o crachá 2. Depois a gente tem a pessoa 2, ela está com o crachá da pessoa 1. E assim a gente vai construindo essa estrutura. Então a gente tem 5 pessoas, a pessoa 4, 5... Então a pessoa 3 está com o crachá da pessoa 4, a pessoa 4 está com o crachá da pessoa 5 e a pessoa 5 está com o crachá da pessoa 3. E aí uma das consultas, tem só uma consulta, aqui o Q é igual a 1, ele quer saber quantas trocas vão precisar ser feitas para que a pessoa 4 receba o seu crachá. Então, como isso vai acontecer? A pessoa 4 vai trocar de crachá com a pessoa 5, porque ela está com o crachá da pessoa 5. Então, ela vai ficar com o crachá 3, da pessoa 3. Então, isso aqui vai trocar, isso aqui vai ficar 3, isso aqui vai ficar 5. E aí, a pessoa
agora ele vai trocar com a pessoa 3 e a pessoa 3 está com o crachá da pessoa 4. Então, eles vão trocar de crachá. Então, a pessoa 3 vai ficar com o crachá da 3 e a pessoa 4 vai ficar com o crachá da pessoa 4. E ela ficou com o próprio crachá. Então, precisou de só duas trocas para a pessoa 4 ficar com o seu próprio crachá. Bom, acho que assim a gente já pode aproximar a questão. Então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou inventar aqui uma estrutura onde a gente vai ter todas as pessoas. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou criar uma setinha para cada pessoa, para a pessoa com quem ela tem um crachá. A pessoa de quem ela tem um crachá. Então, a pessoa 1 tem um crachá da pessoa 2. Então, eu vou fazer uma setinha de 1 para 2. A pessoa 2 tem um crachá para a pessoa 1. Então, eu vou colocar essa setinha desse jeito aqui. A pessoa 3 está com o crachá da pessoa 4. A pessoa 4 está com o crachá da pessoa 5. E a pessoa 5 está com o crachá da pessoa 3. Desse jeito aqui. Então, muitos aqui já devem estar suspeitando que isso aqui é um problema de grafo, que pode ser modelado como um problema de grafo, onde os nossos vértices são as pessoas e as arestas são, representam o crachá que a pessoa a pessoa com quem que pertence o crachá do vértice. Dessa forma aqui. Então, o que a gente pode observar? Como ele comenta aqui, é garantido que P é uma permutação sendo... a definição de uma permutação é uma lista de números de 1 até n, que só tem esses números 1 até n e que podem estar em qualquer ordem. Então, por exemplo, 2, 1, 4, 3 é uma permutação, a permutação de tamanho 4. 1, 2, 3 é uma permutação de tamanho 3. Pode estar em qualquer ordem, mas tipo 2, 1, 1 não é uma permutação. E, por exemplo, 1, 4 não é uma permutação, porque esse aqui tem tamanho 2, mas a gente tem um 4 aqui. Então, é só os números de 1 até o tamanho da permutação e todos eles são únicos. Então, o que a permutação, o que ser uma permutação nos garante é que toda pessoa tem alguém que está com o crachá dela. Como a gente tem todos os números de 1 até n na nossa permutação, a gente tem a garantia de que alguém está com o crachá de alguma pessoa. Bom, a gente tem a garantia de que para cada pessoa alguém está com o crachá dela. Então, se a gente modelar como um grafo o problema, a gente tem a garantia de que existe algum caminho de mim que chega até mim. E o que a gente pode perceber que o que é construído aqui, vamos tentar construir esse outro exemplo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que a gente tem aqui? A gente tem vários ciclos. Então, 1 está com o crachá da pessoa 2, a pessoa 2 está com o crachá da pessoa 8, a pessoa 3 está com o crachá da pessoa 5, a pessoa 4 está com o crachá da pessoa 3, 4 está com o crachá da pessoa 3, a pessoa 5 está com o crachá da pessoa 7. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pessoa 6 está com o crachá dela mesma. Então, tudo bem. A pessoa 7 está com o crachá da pessoa 4. Pode ir desse jeito. E a pessoa 8 está com o crachá da pessoa 1.
a gente tem vários ciclos aqui. Vamos tentar simplificar isso aqui. A gente tem, como um grafo, a gente tem isso aqui. A gente tem que 6 é um ciclo para ele mesmo. E a gente tem o 3, 4, 5, 7. O que 5 vai para 7. 7 vai para 4. E 4 vai para 3. Então isso aqui pode ser trocado dessa forma aqui. 4, 3. Isso aqui fica desse jeito. E a pessoa 3 vai para 5, desse jeito aqui. Então aqui a gente tem esse ciclo aqui também. E o que a gente pode perceber é que para cada ciclo separado, dessa forma aqui, a pessoa vai receber o seu crachá no tamanho do ciclo, menos 1. Então, por exemplo, essa 5, ela vai trocar de crachá com a pessoa 7. A pessoa 7 vai trocar de crachá com a pessoa 4. E a pessoa 4 vai trocar de crachá com a pessoa 3. E isso vai fazer com que a pessoa 5 ganhe seu próprio crachá. Então foi o tamanho desse ciclo, que é 4, menos 1, que deu ela o crachá dela. E, bom, aqui nesse outro exemplo dava para ver também com a operação que foi feita. Por exemplo, aqui ele queria quanto demorava para a pessoa 4 ganhar seu crachá. Ela trocou aqui com essa aqui, com a pessoa 5, e depois trocou com a pessoa 3. Então ela ganhou o crachá. E a resposta foi o tamanho desse ciclo subtraído por 1. Então, como a gente vai fazer isso? Isso eu já vou estar explicando como a gente vai fazer isso programando a solução. E o que a gente vai fazer é criar um grafo. Então a gente tem um inteiro n e uma quantidade de consultas. Então, como na verdade nesse grafo a gente tem que cada pessoa só tem uma aresta para uma só pessoa, o nosso grafo pode ser o próprio vetor que foi dado. Agora, por facilidade, vamos indexar em 1 esse vetor. Então, esse é o nossa permutação. Vamos dizer que ele tem tamanho n mais 1, porque assim a gente pode fazer a indexação em 1. A gente pode ir entre todos os índices de 1 até n. E aí a gente vai receber os n valores, que é p. E se a gente escrever dessa forma aqui, permutação de i igual a p, significa que a gente está falando que a iésima pessoa, existe uma aresta dela para a pessoa P. Então isso é um jeito de estar construindo esse nosso grafo aqui. Agora o que a gente vai fazer é calcular para cada pessoa o tamanho do ciclo onde ela está. E essa é a parte mais complicada aqui. Então a gente vai ter um vetor que pode ser tamanho do ciclo. Então, por exemplo, o tamanho do ciclo de 3 é 3, tamanho do ciclo de 4 é 3, tamanho do ciclo da pessoa 5 é 3, aqui do tamanho do ciclo da pessoa 2 é 1, e o tamanho do ciclo da pessoa 1 é 2. Aqui o tamanho do ciclo da pessoa 2 é 2 também. Então, o que a gente vai fazer é uma função recursiva, que é uma busca. Que é uma busca pelo grafo, onde a gente vai ter
o nosso vértice, a gente vai ter o tamanho do ciclo atual e a gente vai ter a permutação, que é o nosso próprio grafo. Então, permutação é o grafo, a gente vai receber por referência para não fazer uma cópia. E agora eu vou... também o ciclo, tamanho do ciclo. E, por fim, a gente... Agora essa é a parte que fica mais... A parte mais importante disso, a gente vai ter um vetor de booleano que vai nos dizer se o 10º vértice desse ciclo foi visitado ou não. Visitado, isso tem tamanho n mais 1. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar, a gente vai, essa é uma função recursiva, a gente vai dizer, toda vez que a gente estiver aqui, ter chamado essa função, para o vértice V, a gente fala que o V foi visitado. Então, vértice V foi visitado. Depois, a gente vai ver para quem ele aponta. Para quem ele aponta, isso está na própria permutação índice V. Então, a gente pode falar que, tipo, U é a permutação no índice V. Isso é para quem a pessoa V aponta. E o que a gente pode perceber? Se V já foi visitado, se U já foi visitado, significa que a gente já se passou pelo nosso ciclo inteiro. Então, a gente vai estar fazendo uma busca desse jeito. Então, começando de 3, marca 3 como visitado, depois vai para 4, marca como visitado, depois vai para 5, marca como visitado, e se para a pessoa que ele aponta já foi visitado, então acaba. E o que a gente pode dizer? A gente vai ter uma variável que vai estar aumentando o tamanho do ciclo. Então, vai começar de 1, depois vai para 2, depois vai para 3. E se a pessoa para quem ele aponta foi visitada, é porque a gente terminou de calcular o tamanho do ciclo. Então, a gente fala que tamanho do ciclo de V, o meu tamanho do ciclo é o tamanho que foi dado. Se não foi visitado, então a gente pode continuar indo em frente. Então, a gente vai chamar a função recursiva busca para essa pessoa com quem ele é adjacente. Então, tipo, 3 vai para o 4. Ou seja, se V é 3, U vai ser 4. Então, a gente vai começar a busca em 4. A gente vai aumentar o tamanho do ciclo, porque ele não acabou. Então, o tamanho vai aumentar mais 1. E aí, a gente pode só passar o resto dos argumentos da função. Desse jeito aqui. E a gente vai falar que o tamanho dele vai ser o tamanho do ciclo da pessoa adjacente a ele. Ou seja, quando eu estiver chamando essa função aqui, eu vou estar visitando 3, visitando 4, visitando 5. Eu vou falar que o tamanho do ciclo de 5 é o valor 3. Depois eu vou voltar para a minha recursão e eu vou falar que o tamanho do ciclo de V, quando V era 4, é o tamanho do ciclo da pessoa que ele aponta, que é o 5. Mas eu determinei que isso é 3. Então, o tamanho de ciclo de 4 vai ser 3 aqui também. Depois eu vou voltar na minha recursão, eu vou estar em 3, ele vai falar o tamanho do ciclo de 3 é o tamanho do ciclo para quem ele aponta, que é o 4. Mas como eu falei que o tamanho do ciclo é 4, é 3, então o tamanho desse ciclo aqui vai ser 3 também. Dessa forma aqui. E agora, se a gente chamar essa função recursiva para cada um dos vértices, de modo que se o vértice I não foi visitado, então se visitado de I é falso, não foi visitado, significa que tem um ciclo que começa desse vértice I aqui. Então, a gente vai chamar a busca para esse vértice, com tamanho que inicialmente é 1. A gente não sabe qual é o tamanho completo. E aí, a gente passa os argumentos da nossa função aqui desse jeito. Então, isso a gente está calculando o tamanho de ciclo de cada um dos vértices desse jeito. Depois, a única coisa que nos resta é processar cada uma das consultas.
ele vai dar algum inteiro, que representa o vértice de onde a gente começa. Então, como eu propus, a resposta é sempre o tamanho do ciclo de V menos 1. Desse jeito aqui. Então, enquanto a gente testa, eu vou deixar o código aqui aberto. E se alguém quiser tirar dúvida, pode tirar. Enquanto isso, a gente vai testar. Certo, esse aqui deu errado porque eu falei que isso aqui é do tipo bool, mas isso aqui não tem nenhum tipo de retorno. Isso aqui é tipo void. Então aqui ele dá 2, 3 e 0. Que ele dá 2 como resposta. Tá. Então vamos testar. E é isso. Se alguém quiser que eu reexplique alguma coisa, pode pedir aqui. Eu acho que eu fui bastante rápido com essa, porque nosso tempo está acabando. Mas se alguém tiver dúvida, sinta-se livre a tirar. Dá pra ver que tá dando ok pra todos os exemplos aqui. Bom, é isso que a gente tem tempo pra hoje, pessoal. Não deu pra falar dos últimos 3 problemas, mas o que a gente vai fazer uma explicação escrita para todos os problemas e a gente vai publicar aqui no próprio Codeforces. Depois eu vou mandar e-mail para cada uma das pessoas inscritas na Olimpíada quando a gente tiver terminado essas soluções escritas. E aí cada um vai poder ler as soluções escritas. Além disso, eu tô gravando também essa chamada que a gente está tendo. Então também tudo vai dar para ser reassistido depois. E então é isso, pessoal. Se realmente ninguém tem nenhuma dúvida, a gente acabou por hoje. Valeu, Caleb. Por nada. Até mais. Até mais. Valeu, Caleb. Muito boa aula, cara. Valeu, cara. Mano, antes de tu sair, só perguntando dessa daí. Hum, Quando eu fiz depois, eu tomei TLE, mas eu acho que agora eu já sei porque eu tomei TLE. Foi bem burro mesmo. pelo que você Que acha? eu fiz uma DFS pra todo mundo, só que aí desse jeito que você fez, você tá meio que pré-calculando já pra todo mundo, né? O tamanho do ciclo. Eu não tô fazendo uma DFS pra todo mundo, especificamente por causa desse if aqui. Eu só Entendi. visito uma pessoa se ela não foi visitada ainda. Porque se ela foi visitada, significa que o tamanho do ciclo já foi calculado pra ela. Certo. E aí isso. Talvez. Hum, Ah, entendi, é. entendi. Talvez se eu salvasse. Eu vou tentar ver no meu código se eu consigo otimizar ele e deixar parecido. Mas qualquer coisa eu troco e tento fazer igual a você mesmo. Uhum. Muito bom, cara. Valeu.
O, o Arthur e a Yasmin, eles estavam aí, eles queriam ver a H. Aí eu H. falei pra eles, pô, eu acho que não vai dar tempo não. Eu nem sei se o Caleb fez, aí. Pensei numa solução que eu acho que tá certa para os casos de teste até 70 pontos. Entendi. Tipo, só que mais do que isso eu acho que é um mistério mesmo. Dá pra perguntar pro Juan, porque ele fez. O Juan fez. Justo, Eu justo. acho que eu sei ganhar 70 pontos nessa O questão. Juan fez a G, né? Essa G. Uhum. Ah, você A falou gente da. conversou. Você perguntou sobre É, eu falei H? da H. Não, É, H é impossível. eu acho que eles sabem fazer 70 também, que a gente discutiu essa questão com o Juan, ele falou de busca binária e umas paradas assim que dava pra fazer nela, pra pegar os 70. Não, H não tem ponto. É não, a H não, a G. AG. Sim, sim. A G. AG tem um jeito de. Essa H aí ninguém sabe. É, sim, H morreu. Mas AG tem um jeito de inteligência de fazer 70 pontos. Tipo, é importante, né? Você verificar assim, tipo, ele ele garante aqui que até 70 pontos aí é menor do que 10 da terceira. Menor que Então, 10 a tipo, terça. você pensa, o que que isso me ajuda? Por que que isso vai me ajudar? Como isso pode me ajudar? Sim, sim. É, aí já dá pra fazer alguma coisa Tipo, a OBI inteira é Nilog. cheio, a OBI inteira é cheio de coisas assim, na subtarefa, ele dá um limite para algum Aham. valor na entrada, e isso já é uma dica enorme do que você pode ou não fazer. Pois é, Tipo, né? o que Você você sabe tem qual que focar. algoritmo você usa ou, É, tipo, como tu vai montar. é isso aí.